Centro de Estudos Filosóficos Interdisciplinares, que promove discussões, reuniões acadêmicas, reuniões dos nossos grupos de estudo, e que sempre, né, de geração em geração, né, porque esse evento é um evento dos estudantes, né, aqui teria de mencionar muitos, né, mas é um encontro organizado, né, e pelos estudantes, né, de graduação, e nos últimos anos também de pós-graduação, porque é o nono de graduação, nono geral de pesquisa nacional, e o segundo de pós-graduação da UFO. Mas aqui menciona o professor Marcos, que ele faz, e aqui eu pego já o mote desse encontro que vem no seu cartaz, que é o mito de Sísifo, né? Que pensa que é um mito de castigo, né? É um mito de Nêmesis, é um mito também de reconstrução, do absurdo da reconstrução, né? Ou seja, um pouco a formação é essa reconstrução. A cada geração, né, a cada turma de alunos, nós temos de começar do zero. Um pouco a própria tarefa da universidade, né, da formação em geral, é essa de reconstruir, né? Sempre começar do zero, e o professor Marcos tem esse papel, né, de um pouco papel prometeico de guardar o fogo, né, para ser, né, dado a cada turma, né, nesse papel de organizar os vários encontros aí, através dos anos. E nós estamos também, eu acho que os alunos foram muito felizes em escolherem esse cartaz e o que ele representa, né, essa ideia do absurdo da reconstrução, porque nós estamos num momento de reconstrução, né, um momento absurdo da história brasileira, um momento em que a filosofia, nós avançamos muito e agora estamos retornando para empurrar a pedra de novo, né? Então é claro que estamos mais fortes, né? Ou seja, nesse momento, mas temos de empurrar a pedra, né? E sobre isso o professor Adriano vai nos falar essa noite, e faço aqui apenas essa abertura formal e cumprimento a todos, né? Tenhamos, né, um excelente encontro. Muito obrigado. Não tava, como vocês podem ver, né, na placa aqui, né? Eu não sou essa pessoa que aqui está, né? Eu sou apenas no lugar dele, né? Eu sou um lugar tenente. Então, na qualidade de substituto legal do coordenador da pós-graduação, eu aqui estou, né? Não estava previsto eu estar aqui, foi de última hora. Enfim, então eu gostaria só de, não acrescento nada às palavras do professor Alexandre, só gostaria de dar o meu boa noite e dizer a vocês, né, bem-vindos a mais um encontro. É um encontro que se fortalece a cada edição. Eu acho que é uma grande oportunidade de nós darmos visibilidade ao que fazemos aqui e especialmente ao que o nosso corpo discente faz aqui e outros que de fora aqui comparecerem também. Então sejam bem-vindos a esse encontro e que ele seja muito proveitoso, muito frutífero. É isso aí. Obrigado. Eu também quero dar uma boa noite. Não vou acrescentar nada ao que o Alexandre falou, mas eu vou fazer uma correção. É o 11º encontro, não o 9º, como ele falou, né? E como eu participei já de vários desses que houve, né, é com alegria também que eu vejo essa iniciativa, ainda que seja no esquema do Sísifo, né? Mas pelo menos a pedra continua rolando, né? Nós continuamos. Isso aí, quem entendeu a referência. Obrigado.
Bom, eu só vou falar um minuto sobre a arte do cartaz, né? Porque assim, tinha o professor Moacir Bondodoso que dizia que a maior parte dos nossos problemas são de hermenêutica, né? Quer dizer, quando a equipe discutiu o cartaz, a gente não imaginou assim que fosse tão sacrificado esse problema de recomeçar a formação do estudante todo ano, né? Mas assim, é um esforço, digamos assim, o nosso sentimento de um esforço desnecessário de retornar à década de 90, né? Com pessoas no MEC que eram da década de 90, implementando uma política que era para a educação, que era da década de 90, né? Quer dizer, não é nem a coloração política dessas pessoas, né? Mas é o arcaísmo de não conseguirem, depois de mais de 2 décadas, né? De não conseguirem sair de dentro da mesma perspectiva para o ensino, né? Então é um pouco desse desespero que levou, porque teve cartazes, né, até assim, que a filosofia esteja com você, que foram mais bem-humorados até, né? Mas o desse ano foi um pouco esse o símbolo que a comissão discutiu, né, e tentou expressar com esse cartaz, né? Então agora eu vou passar a palavra, né, ao professor Adriano Correia, né, que é um eminente pesquisador da área de filosofia política, mas hoje ele vai falar um pouco mais para a gente do ponto de vista da política acadêmica, né? E ele vai falar essa noite sobre o tema que a gente propôs para ele, desafios e perspectivas para a filosofia no atual cenário político. Boa noite. Olha, primeiro dizer que é um prazer, depois de um tempo talvez longo demais, retornar aqui à UFA, ao Uberlândia. Eu estive aqui acho que faz uns 8 anos, mais ou menos, num encontro que a gente pensava as possibilidades de cooperação que naquela época vislumbrávamos para nós. Espero que a gente encontre a ocasião também para repensar isso também no futuro, né? Quero agradecer o convite, principalmente os alunos que organizam o evento e também aos colegas que me receberam hoje mais cedo também. A ideia não é propriamente uma palestra, né? Foi assim que aceitei o convite pensando que isso poderia ser interessante também, né? Quase por vício eu quase escrevi, não é? O texto, mas aí depois eu pensei que o tema pedia uma coisa mais menos sistemática também. Eu mais cedo mencionei aos colegas na reunião com os docentes que uma das melhores frases para o atual momento, na minha opinião, dessas que circulam aí pela internet, é quem disser que está entendendo alguma coisa está mentindo, não é? Eu acho que essa, mesmo estudando teoria política, é minha área de formação e de pesquisa. Também já há algum tempo envolvido com a pós-graduação, com a filosofia, com o ensino. Mesmo assim, eu acho que, e com a experiência impressionantemente intensa desses primeiros 6 meses de gestão da Ampof, ainda assim eu penso que o cenário está aberto tanto para a compreensão, ou seja, a compreensão desse momento está em disputa, mas também para a ação e a intervenção. Isso também está em disputa. Apesar de que, e a gente pode depois voltar ao final à imagem do cartaz, de fato bastante sugestiva. Se a gente pensar a história da presença da filosofia no ensino em geral, mas no ensino médio principalmente, de fato o cartaz parece ter muita razão. Mas eu acho que a gente tem de empurrar como se ela não fosse cair de novo, porque senão a gente não empurra. Então, pelo menos, eu acho que o ímpeto para a gente intervir, e é esse um pouco o tom do que eu vou dizer. Vou apresentar para vocês algumas coisas
de uma certa interpretação do momento a partir do modo como nós temos orientado a nossa intervenção como a representação da área, né? da comunidade, mais do que da área como da área na CAP, nós representamos a comunidade. E por mais que a ANPOF tenha esse nome tão exclusivo, né, dos programas, é cada vez mais óbvio para a própria ANPOF que ela é a nossa associação, aqueles que constituem a ANPOF são as pessoas que participam dos eventos, que organizam seus próprios eventos locais, que estão a estudar filosofia, e que se alguém tem de se ajustar é a ANPOF, não as pessoas que se sentem representadas por ela. E eu acho que esse é um pouco o tom do que tem inspirado a nossa intervenção, com as limitações, a intervenção eu falo na gestão, com as limitações que isso, claro, tem. A gente não veio inventar a roda, nem nada parecido. O que experimentamos, quando eu fiz filosofia, eu entrei em 90 e... não sei nem se é bom falar com o público assim, não é tão novo a idade da gente, mas... em 92, era um cenário catastrófico. Eu não sei o que a gente tinha na cabeça quando a gente entrava num curso de filosofia, né? Vínhamos de um momento de disputa longa e não muito efetiva, não porque a gente não se esforçasse, os nossos professores, os nossos predecessores, colegas que estavam disputando pela volta da filosofia no ensino básico, principalmente no nível médio, mas porque realmente era muito difícil. Nosso contexto atual também é muito difícil, mas eu acho que tem uma diferença importante. Nós somos muito maiores e somos muitos, não é? Eu acho que, pensando em termos políticos, isso é muito importante. Mas mais importante do que sermos muitos é que nós estejamos articulados, ou seja, estejamos em contato, em conversa, não necessariamente em convergência, mas em mobilização, não é? Em um contexto muito difícil para fazer isso, isso é claro. Eu vou voltar um pouco a isso mais adiante. Olha, nós somos no Brasil, eu não vou falar números exatos, eu até tenho eles aqui, quase 200 cursos de graduação em filosofia. E somos, em termos de pós-graduação, infelizmente os dados não revelam um crescimento, mas eu estou certo de o crescimento dos últimos anos. Mas o crescimento da graduação certamente não chega nem perto do que foi o crescimento da pós-graduação nos últimos 10 a 15 anos. Não é? Só para mencionar um dado, eu abri aqui o nosso documento de área, até 2000, apenas 4 estados possuíam doutorados em filosofia: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Esse número, bom, se a gente quiser radicalizar um pouco mais, em 71 só um. Na verdade, em 71 só tinha a USP, não é? Depois acho que foi a Unicamp, não sei a data da FMG, foi 90, foi bem depois, não é? Acho que a Unicamp é de 79, aí esses dados eu não sei direito, 77, não é? Então, mas mesmo considerando isto, ou seja, que antes de 70, a rigor, nós não tínhamos um doutorado em filosofia nos moldes como temos hoje, o crescimento dos últimos anos é notável, né? E ele, apesar do esgotamento do ciclo do Reúne na expansão, não digo esgotamento, mas da interrupção desse projeto, que é o Reúne, eu penso que ainda sofreremos o impacto, mesmo nesse cenário de crise, na universidade, dessa pressão por crescimento ainda durante um bom tempo. Eu digo isso porque eu queria, na minha fala, dar um pouco a dimensão da nossa força, em um momento em que a gente se percebe como impotente, não só como filosofia, mas como cidadão, como, né, pelo menos eu me percebo frequentemente. A nossa pós-graduação, então, olha, esse número de doutorados, que é uma boa referência, de 2000 para cá, triplicou.
além dos 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, temos Santa Catarina, Paraíba, Bahia, Goiás, Ceará, Paraná, Rio Grande do Norte e Pernambuco. E temos um conjunto em Brasília, na verdade aqui não está atualizado, né? Os colegas de Brasília abriram no ano passado, né? Obrigado por lembrar. E nós temos um número muito grande de programas de mestrado que começaram há cerca de 10 anos, que estão se consolidando e que vão pressionar a área, pressionar as suas universidades, pressionar a CAPES, pressionar com o quê? Com a qualidade da sua produção, do seu trabalho, da sua formação de pessoas em nível de pós-graduação. Desde 2008, vocês sabem, a filosofia nunca desapareceu totalmente do ensino. As escolas privadas, muitas delas mantiveram mesmo durante a ditadura, e uma outra escola conseguiu manter, mas de uma maneira assim, que, comparada com o cenário geral, era quase insignificante. Mas, nos anos 2000, mais para a segunda metade, depois de 2008, com a lei que determina a volta da filosofia, nós tivemos um espraiamento dos estudos, um aprimoramento da formação docente, um aprimoramento do material didático, a multiplicidade desse material. Quando eu estudei no ensino médio, só tinha um livro. E olha que não era propriamente mal, hoje eu avalio, que era o Filosofando, na verdade. Era um livro, no contexto, muito bem sucedido, na medida em que não tinham concorrentes, e era atraente, pelo menos para mim foi um livro importante. Acho que ele ainda está circulando, eu não acompanho mais, é revisado e tal, mas... Bom, desde 2008,